Seja bem-vindo aí ao canal e vamos hoje aí para mais uma história. Antes, eu preciso que você nos ajude compartilhando esse vídeo. Coloca aí nos comentários também de que a cidade você nos assiste e também depois você participa aí nos comentários deixando a sua opinião sobre essa história do senhor Guilherme que tinha 3 filhos. Vamos para a história, né? Durante anos, o senhor Guilherme acreditou que era um homem de sorte. Tinha construído uma vida muito confortável, tinha uma casa espaçosa, bonita, alguns imóveis, dinheiro guardado e 3 filhos que pareciam estar sempre por perto: Fernanda, Juliana e Ricardo. Para quem olhava de fora, parecia a família perfeita. Os filhos apareciam nos aniversários, ligavam em datas importantes, mandavam mensagem, faziam visitas. E o Sr. Guilherme tinha um orgulho disso. Mas um dia o Sr. Guilherme começou a perceber algo que nunca havia notado antes. Quase todas as conversas, as visitas, sempre aparecia com um pedido, um favor, uma ajuda financeira. E foi então que uma dúvida começou a crescer dentro dele. Sr. Guilherme era viúvo, tinha 74 anos, estava viúvo há aproximadamente 10 anos. Quando a sua esposa faleceu, os filhos se aproximaram ainda mais do Sr. Guilherme, né? Ou pelo menos isso que ele acreditou que estava acontecendo. Fernanda sempre ligava frequentemente para o pai, Juliana aparecia para tomar café e Ricardo sempre passava nos finais de semana para ficar junto com seu pai. Mas com o passar dos anos, o Sr. Guilherme começou a observar alguns detalhes. Fernanda quase sempre precisava de ajuda para alguma conta. Juliana vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca pagava. E Ricardo aparecia nos finais de semana sempre quando estava precisando resolver algum problema. E o Sr. Guilherme sempre ajudava os seus filhos como tinha condições, nunca deixava os filhos passar algum aperto e ele dizer não. Mesmo quando os filhos já estavam criados, já era adulto, já tinha as suas famílias, sempre encontrava uma maneira de ajudar, de resolver os problemas do filho. Até que certa noite, o senhor Guilherme, sentado sozinho na varanda, começou a pensar. Tentou lembrar da última vez que algum filho o visitou sem pedir nada, sem precisar de nada. Tentou lembrar da última ligação apenas para perguntar como ele estava e percebeu que não conseguia se lembrar. E aquela constatação doeu no Sr. Guilherme, mais do que ele imaginava. Durante semanas continuou observando, sem falar nada, sem reclamar, até que tomou uma decisão simples, mas que mudaria tudo. No domingo seguinte, com os 3 filhos reunidos para o almoço, o clima estava normal, todos conversavam, sorriam, comiam, até que o Sr. Guilherme pediu atenção. Seu semblante estava diferente, sério, estava preocupado. Os filhos imediatamente perceberam. "Aconteceu alguma coisa, pai?" perguntou a sua filha Fernanda. O Sr. Guilherme respirou fundo e começou a contar uma história. Disse que havia feito um investimento e que havia dado errado, que perdeu muito dinheiro. Disse que algumas dívidas apareceram e que talvez precisasse vender parte do seu patrimônio para resolver a situação. A mesa ficou em silêncio. Juliana regalou os olhos, Ricardo cruzou os braços, Fernanda parecia preocupada, pelo menos naquele momento. "O senhor está falando sério?" perguntou Ricardo. "Estou. E a situação é tão ruim assim?" "Pior do que eu imaginava." Os filhos passaram o resto do almoço tentando entender, mas o Sr. Guilherme não deu muitos detalhes. Apenas disse que as coisas seriam difíceis daquele dia em diante. Naquela noite, quando o Sr. Guilherme ficou sozinho em casa, sentiu um aperto no peito, porque pela primeira vez estava colocando seus filhos à prova.
e nem ele sabia qual seria o resultado. Nos primeiros dias, os filhos continuaram ligando bastante, perguntando como ele estava, demonstrando preocupação. Mas depois de algumas semanas, algo começou a mudar. As ligações ficaram mais raras, as visitas diminuíram, as mensagens demoravam para ser respondidas e o Sr. Guilherme percebeu. Não aconteceu de uma vez, foi aos poucos, como uma porta que se vai fechando lentamente, até desaparecer completamente. As semanas passaram e aquilo que era uma dúvida começou a se transformar em certeza. Fernanda, que costumava ligar quase todos os dias, passou a ligar uma vez por semana, depois uma vez por mês. Juliana sempre tinha uma desculpa. Pai, estou muito ocupada, essa semana foi corrida, depois eu passo aí. Ricardo praticamente desapareceu. Sr. Guilherme não cobrava, não reclamava, apenas observava. E quanto mais observava, mais triste ficava, porque estava descobrindo algo que nunca quis descobrir. Os filhos gostavam dele, mas gostavam muito mais daquilo que ele poderia oferecer. Certa tarde, o Sr. Guilherme resolveu fazer um teste ainda maior. Ligou para Ricardo. Filho, preciso de uma ajuda. O que aconteceu, pai? Estou precisando ir ao médico amanhã. Você poderia me levar? Do outro lado da linha houve silêncio. Pai, amanhã vai ser complicado. Tem uma reunião importante. Entendi, respondeu o Sr. Ricardo. No dia seguinte ligou para Fernanda. Filha, será que amanhã você poderia passar aqui em casa? Estou precisando conversar. Pai, hoje não dá. As crianças estão comigo. Quem sabe semana que vem? Depois ligou para Juliana. A resposta foi parecida. Pela primeira vez em muitos anos, o Sr. Guilherme se sentiu sozinho. Não sozinho porque morava sozinho, mas sozinho porque percebeu que não podia contar com as pessoas que mais amava. E aquilo o machucava. Durante alguns dias ficou triste, pensativo, mas então algo aconteceu. Numa manhã qualquer, enquanto tomava café, olhou para uma fotografia antiga. Nela aparecia ao lado da esposa, muitos anos atrás. Os dois estavam sorrindo, felizes, sem muito dinheiro, sem luxo, mas felizes. E naquele momento uma pergunta surgiu. Por que estou gastando o tempo que me resta sofrendo por pessoas que não querem estar ao meu lado? Aquela pergunta mudou tudo. Na semana seguinte, o Sr. Guilherme tomou uma decisão. Parou de esperar, parou de correr atrás, parou de implorar atenção e começou a viver. Comprou uma bicicleta, algo que não fazia desde a juventude. Começou a pedalar todas as manhãs, depois entrou em um grupo de viagens de aposentados, conheceu pessoas novas, visitou lugares que sempre quis conhecer, fez amigos, voltou a sorrir, voltou a contar história, voltou a sentir alegria. Pela primeira vez em muito tempo, sua felicidade não dependia dos filhos, e isso foi libertador. Antes de a gente finalizar, eu gostaria de saber sua opinião. Se você descobrisse que as pessoas só aparecem quando precisam de algo, você continuaria correndo atrás delas? Ou seguiria sua vida? Escreva nos comentários e deixe sua opinião. Meses depois, algo inesperado aconteceu. Ricardo, seu filho, apareceu sem avisar, sem marcar horário. Chegou sorrindo, educado, atencioso, exatamente como era antigamente. O Sr. Guilherme estranhou, mas não comentou nada. Durante a conversa, o seu filho Ricardo acabou deixando escapar uma informação. Um conhecido da família havia descoberto que Guilherme continuava muito bem financeiramente. A notícia começou a circular e rapidamente chegou aos 3 filhos. Poucos dias depois, Fernanda reapareceu e logo depois também sua filha Juliana.
De repente todos tinham tempo novamente, todos queriam almoçar juntos, todos queriam visitar o pai. E foi naquele momento que o Sr. Guilherme teve a certeza. Não precisava mais de prova, não precisava mais de explicação. Já havia entendido tudo. Algumas semanas depois de reunir os 3 filhos em casa, o clima parecia normal como no passado, mas o Sr. Guilherme tinha algo importante para dizer. Quando todos se sentaram na sala, ele começou a falar: "Eu preciso contar uma coisa para vocês." Os 3 ficaram atentos, querendo saber o que o pai tinha para contar. E ele então revelou: "Eu nunca perdi dinheiro." O silêncio tomou conta da sala. Os filhos ficaram sem reação. "Como assim?" perguntou Fernanda. "Eu nunca fiquei falido, nunca tive dívidas, nunca precisei vender nada. Foi tudo uma história." Ninguém falou nada. E o Sr. Guilherme continuou: "Eu só queria descobrir uma coisa. Queria saber se vocês continuariam presentes quando acreditasse que eu não tinha mais o que oferecer, que não tinha mais como o ajudar." O clima naquele lugar ficou pesado, muito pesado. Ricardo tentou se justificar, Fernando também. Juliana disse que não passava de um mal-entendido, mas o Sr. Guilherme já não queria explicação. Durante meses ele havia observado e aquilo já era o suficiente. E ele falou: "Eu não estou bravo, não estou com raiva, mas finalmente eu entendi uma coisa. O problema não era o dinheiro. O problema era que eu passei anos comprando atenção sem perceber." Os filhos não responderam, porque no fundo todos sabiam que eles estavam certos. Nos meses seguintes, os filhos tentaram se aproximar novamente, voltaram a fazer pedidos, voltaram a procurar ajuda, voltaram a aparecer quando precisavam de alguma coisa. Mas agora era totalmente diferente. O Sr. Guilherme havia mudado. Quando pediam dinheiro, ele dizia não. Quando apareciam apenas por interesse, ele percebia. E quando tentavam manipulá-lo, ele simplesmente sorria. Sem brigar, sem discutir, sem criar conflitos, apenas não permitia mais, porque havia aprendido uma lição importante. Nem toda pessoa que está perto de você está ao seu lado. São coisas completamente diferentes. O Sr. Guilherme continuou no grupo de viagem para aposentado, continuou fazendo amigos, continuou vivendo e pela primeira vez em décadas sentiu algo que não sentia há muito tempo: liberdade. Não porque tinha dinheiro, mas porque finalmente havia deixado de ser usado por quem deveria amá-lo. Às vezes passamos anos acreditando que somos importantes para algumas pessoas, mas só descobrimos a verdade quando deixamos de ser útil. O problema é que muita gente confunde amor com conveniência, confunde presença com interesse, confunde carinho com benefício, e quando a máscara cai, a verdade aparece. O Sr. Guilherme não perdeu os filhos naquele dia. Na verdade, ele descobriu quem eles realmente eram. E isso faz toda a diferença. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Sr. Guilherme fez certo ao testar seus filhos? Ou um pai nunca deveria fazer isso? Escreva sua opinião, deixa aí nos comentários. Se inscreva também no canal. Se você passou por algo e quer por algo parecido e quer que sua história também venha a ser contada aqui no canal, mande-nos e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, porque a sua história pode ser contada aqui no canal e ajudar pessoas que de repente estão passando por momentos parecidos. Até a próxima história.